Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Como é que vai vocês? Como vão vocês? Tudo bem? Tudo jóia mesmo? Beleza? Pô, vocês estão inventando história, tá mentindo. Não fala que tá tudo bem não, porque nunca tá tudo bem. Sempre a gente quer que melhore mais. Mesmo que esteja aparentemente tudo bem, a gente sempre está buscando melhorias, querendo que as coisas estejam melhores, né? Então, hoje nós estamos em Números capítulo 14, episódio de número 4, né? O último episódio desse capítulo 14, episódio número 532, e é isso, 7ª temporada, livro de números, né? Livro de números, deu um nó nos neurônios aqui. É isso aí. Então, vamos lá? A gente vai continuar hoje de onde paramos. Você tem que ver os outros episódios, onde a gente falou dos espias, a gente falou de Caleb e Josué, e hoje nós daremos uma atenção especial a Caleb. Caleb e Josué, eles se destacaram dentre aqueles espias, e meus queridos, se destacar em alguma coisa é complicado, por isso que grande parte escolhe andar com a multidão, ser um anônimo ali, ficar escondidinho na zona de conforto, porque se destacar em algo que você faz, você vai despertar perseguição, ódio, inveja e raiva de muita gente, sabia? Aqueles que apregoam que o cristianismo é algo maravilhoso, belo, que romantizam muito uma vida de fé, não sabem nada, ou é inocente e ignorante, ou tá só querendo manipular o povo e enganar. O cristianismo é árduo, é duro, é uma caminhada que não é fácil, pelo menos para aqueles que estão dispostos a seguir de forma bem compromissada com os princípios de Deus, tá bom? A gente poderia usar a psicologia social aqui de Silvelane, de Gustavo Le Bon, para explicar também como aquela multidão, elas tinham quase que era uma massa com quase que uma consciência só, uma consciência de classe, mas não vem ao caso. Vamos continuar na teologia aqui, e é isso. Então, Deus ele faz uma promessa a Caleb. Deus concede o pedido de oração de Moisés pelo povo e deixa claro quão pequeno é o benefício, porque Deus notifica ao mesmo tempo o povo que eles serão excluídos de Canaã. Eles não entrarão na terra prometida. Então, a pequenez da bênção comparada com a grandeza da perda ainda é mais demonstrada quando nós vemos a promessa diferente que Deus faz a Caleb, como ele se direciona a Caleb de uma forma distinta de como ele fala com o povo. Considere aqui alguns pontos e anota aí para você não esquecer quão clara é essa promessa aqui, no capítulo 14. A razão pela qual as promessas de Deus parecem tantas vezes não cumpridas. Os homens não fornecem as condições necessárias para a realização de muitas promessas de Deus, principalmente as que são condicionadas a uma atitude de nossa parte. A aliança tem duas partes e tem condições. Existem algumas promessas de Deus que não são condicionais, mas aqui estava um caso que era condicional a algo do povo, algo que o povo deveria fazer. As mesmas reivindicações, promessas e advertências foram apresentadas a outros como a Caleb, mas quando eles se rebelaram, ele foi obediente. E o fim disso é indicado aqui. A lei da semeadura e da colheita, da causa e do efeito está em ação, manifestada aqui. Nós consideramos os cristãos quantas promessas feitas para a orientação, conforto dessa vida presente, ainda não foram cumpridas na sua experiência. O poder e a disposição de Deus estão conosco.
Os rebeldes são muitos, e os semelhantes a Caleb são pouquíssimos. Essa é uma bela ilustração da providência especial de Deus que é manifestada aqui. À medida que nós lemos e aprendemos que Caleb passaria 40 anos no deserto antes do cumprimento da promessa, então nós discernimos quão constantemente ele deve ter estado sob o olhar de Deus e como certamente ele foi previsto e protegido por Deus. Ele já conhecia muitos perigos, algo como espião, algo como uma testemunha fiel e o levantamento de pedras do povo contra ele. Talvez fosse apenas um sério perigo adicional por parte dos seus próprios compatriotas. E, no entanto, embora suas peregrinações elas fossem longas e perigosas, Deus, falando com aquela segurança que só Deus tem, promete a Caleb uma entrada final na terra. Quem pode dizer que corações essa mesma promessa tornou mais hostis e que interposições especiais de Deus foram necessárias para protegê-lo da ira e do ódio dos invejosos que foram deixados de fora da promessa? As razões para o tratamento gracioso de Deus para com Caleb é apresentada a nós aqui. Ele era um homem de outro espírito, ele tinha uma outra disposição diante de Deus, um outro espírito quanto às suas lembranças do passado. Os outros pensavam muito no passado, mas com espírito egoísta, eles ansiavam pelos confortos, delícias do Egito e lamentavam continuamente a vida mais simples do deserto. Os 10 espiões enganadores muito provavelmente pensaram no Egito na sua inspeção de Canaã, comparando não com as promessas de Deus, mas o que recordavam da terra que tinham deixado. Mas por outro lado, meus queridos, os pensamentos de Caleb se concentrariam muito mais na escravidão, na opressão do Egito. Um observador humilde, devoto de cada obra maravilhosa de Deus, à medida que ela era realizada, ele gostaria de tê-la impressa mais profundamente em sua mente. Cada vez que o pensamento voltasse, haveria algo do poder de uma primeira impressão. Haveria também a lembrança de tolerância, a longanimidade de Deus para com ele em seus próprios serviços imperfeitos, de outro espírito. Consequentemente, quanto à sua conduta no presente, para quem aprendeu a olhar para o passado como ele o fez, o presente pareceria em toda a sua glória incomensuravelmente melhor que o passado. Consequentemente, o que fez os outros chorarem, o fez se alegrar. Enquanto outros se rebelavam e tramavam conspirações, ele fazia tudo o que podia para sustentar e apoiar Moisés. Portanto, diga-se de nós que onde quer que o espírito do mundo se manifeste em ganância, paixão, falsa representação ou qualquer outra coisa má, nós, pela nossa conduta nas circunstâncias presentes, à medida que surgem, muitas vezes inesperadas, dia após dia, nós mostramos, na verdade, um outro espírito. Somente tendo o espírito certo, ou a disposição certa perante a vida, vivo, forte dentro de nós, nós estaremos à altura das reivindicações que sempre recairão sobre os servos de Cristo, de outro espírito. Quanto às suas expectativas no futuro, todo homem que vive de modo que o seu presente seja melhor que o seu passado tem uma garantia crescente de que o futuro será melhor do que o presente. Aquele que vive na constante apreciação, no gozo das promessas cumpridas, considerará o futuro como contendo promessas ainda mais a serem cumpridas. Sem dúvida, seria uma grande decepção pessoal para Caleb quando ele descobrisse que o povo estava determinado a recuar. Ele sabia algo sobre o futuro, já no presente, quando visitou a terra prometida, e a alegria encheu seus pensamentos. Com a perspectiva de uma posse rápida, um homem com o espírito de Caleb dá a Deus a oportunidade de cumprir a sua palavra.
Onde quer que ele encontre diligência, onde quer que ele encontre o coração amoroso, a mão generosa, a língua refreada, ele não demora a dar aprovação. Quando o coração está totalmente voltado para ele, sem divisão, sem compulsão, ele reconhece tal estado numa linguagem mais enfática. Consequentemente, meus queridos, apesar das grandes manchas e pecados registrados, Abraão ele foi fiel e chamado de amigo de Deus, Tiago capítulo 2, versículo 23. Davi foi chamado do homem segundo o coração de Deus, 1 Samuel capítulo 13, versículo 14 e 15. E assim, da mesma forma, Caleb é descrito aqui pra gente como tendo seguido a Deus plenamente. Não que ele fosse um homem impecável, mas havia nele aquilo que no devido tempo tornaria tudo que era exterior a expressão plena e bela do seu interior. Deus vê o fruto dentro da semente e fala de acordo. Compare Caleb com aquela multidão incrédula e as palavras não parecerão nem um pouco fortes demais. Observe para concluir que Caleb agora era obrigado a exercer a alta qualidade da paciência. Ele próprio merecia uma entrada imediata na terra, mas por causa do povo, ele teve que esperar enquanto aquela geração incrédula morria primeiro, e aqueles que no momento eram apenas jovens e crianças subiam para tomar o seu lugar. Ele tinha que ser paciente, mas sua paciência era a paciência da esperança. É bom que o homem tenha esperança e espere silenciosamente pela salvação do Senhor, foi o que escreveu Jeremias lá em Lamentações capítulo 3, versículo 26. Caleb tinha um espírito dentro dele que poderia encontrar as melhores coisas de Canaã, mesmo no deserto. Números capítulo 14, versículo 39 ao 45, nós vemos agora que o caminho de Israel parece fechado. O caminho para o Egito está fechado, o caminho para a terra prometida também, onde ultimamente foi estabelecida a clara indicação: este é o caminho, andai nele. Agora só há um caminho aberto: vagar no deserto por 40 anos até que todos os rebeldes tenham morrido. A medida completa de sua condenação está agora diante deles. Ao aparecer em toda a sua severidade, enche-os de tristeza e consternação. Tudo corrobora a palavra de Moisés. Os 10 espiões que trouxeram um relatório calunioso são cadáveres atingidos pela peste, enquanto Caleb e Josué estão entre os vivos, confessados pelo próprio Deus como testemunhas fiéis e verdadeiras. No entanto, no meio de todo esse colapso que vemos aqui, o povo não ficou desamparado. Quanto ao seu curso de ação, versículo 25, Deus havia dito a Moisés a direção para onde levá-los, mas eles não podem aprender tanta obediência como esta sem aprenderem uma lição terrível. A confissão é: pecamos. É muito fácil dizer isso e dizê-lo significando algo com isso, mas em uma grande variedade de casos, isso é dito com muita pouca compreensão do que realmente é o pecado. O faraó disse finalmente quando foi visitado por 7 pragas, ele disse: dessa vez pequei, o Senhor é justo e eu e meu povo somos ímpios. Êxodo capítulo 9, 27. Mas assim que a chuva, o granizo, os trovões cessaram por intercessão de Moisés, ele pecou ainda mais, endureceu o coração ainda mais. Assim aconteceu com os israelitas aqui. Não foi pecado que eles sentiram, mas sofrimento. Se eles realmente tivessem sentido o pecado, eles teriam se submetido imediatamente à decisão de Deus e à sua direção de tomar posse da terra. Uma mente cheia do sentimento do pecado também está cheia do senso da autoridade de Deus. Está tão impressionado com o seu próprio pecado e com a justiça de Deus que o seu primeiro pensamento é como acabar com a terrível alienação de Deus por causa de obras perversas. Tentará imediatamente por fim a desobediência, mediante uma pronta obediência, aquele que está verdadeiramente arrependido. Mas aqui a confissão do pecado nem sequer é colocada em primeiro lugar.
Eles estão ocupados consigo mesmos, com seus objetivos, com as suas decepções, mesmo quando se professam humilhados diante de Deus. Que prova de que Deus os julgou verdadeiramente quando disse que qualquer nova prova de sua obediência seria inútil, porque Deus conhecia os seus corações. Eles haviam esquecido que a sabedoria tem a ver com tempos, com estações. O que ontem era obediência pode ser desobediência hoje. Eles tentaram abrir uma porta fechada por aquele que fecha para que ninguém possa abrir. Eles disseram pecamos, ao mesmo tempo com o propósito de pecado mais audacioso que pudessem formar. Aprenda com eles, meus queridos, aqui, como é difícil ter não apenas um senso adequado de pecado, mas um senso de pecado no geral. É uma terrível submissão ao pecado e ainda assim negá-lo persistentemente por não senti-lo. 1 João capítulo 1, versículo 8, versículo 10. Também é uma coisa terrível confessar o pecado, enquanto o problema sentido não é pecado, mas uma mera irritação e uma dor carnal. Leia atentamente Daniel capítulo 9 para você entender o que é realmente uma confissão de pecados sentida, realmente. A peculiaridade de Israel aqui era que seu exército era fixado, disciplinado pelo próprio Jeová. E romper com a arca onde morava sua honra era desprezá-la abertamente, como se ela não passasse de uma mobília comum. Não houve apenas uma rebelião do povo, mas um motim do exército contra seu comandante. Não parece quase como se uma multidão de demônios tivesse invadido esses homens, levando-os de cabeça para a destruição, ao mesmo tempo em que carregavam os porcos pelo lugar íngreme, como aconteceu no Novo Testamento? Apenas um pouco antes, nenhum argumento, nenhum apelo os teria arrastado 1 centímetro contra os amalequitas e os cananeus, e agora não há nada que possa impedi-los. Certamente isso coroa as ilustrações da perversidade de Israel e torna maravilhoso que deles, no que diz respeito à carne, o Criador tenha surgido. Provavelmente, assim como os israelitas enviaram espiões para Canaã, os cananeus podem ter tido espiões no deserto. E assim como Israel nessa batalha estava no seu ponto mais fraco, Canaã pode ter estado no seu ponto mais forte. Consequentemente, o inimigo exultaria com uma grande vitória obtida por seus próprios poderes, ignorando que a deviam antes à desobediência de Israel. O mundo não é forte por si mesmo, como contra aqueles que verdadeiramente confiam em Deus, mas a sua força é suficiente de sobra contra o povo quando o povo de Deus luta contra ele com armas carnais. Os melhores aliados dos inimigos de Deus, sabe quem são? São muitas vezes encontrados entre os que se dizem amigos de Deus e não são. Essa é a triste realidade. A gente volta no próximo episódio, capítulo 15 do livro de Números. Você não pode perder, tem muitas lições fantásticas para a gente aprender juntinho, tá bom? Continuar aprendendo no livro de Números. Deus abençoe, um abraço, tchau, tchau.